Durante o nosso estudo no meio no Vale do Paraíba, visitamos a cidade de Bananal, com o objetivo de investigar um tema marcante da história brasileira, a escravidão no século XIX e sua relação com a produção cafeeira. Antes da viagem, imaginávamos encontrar vestígios desse período, principalmente nas construções antigas e nos relatos históricos. Nossa expectativa era entender como essa história ainda está presente na cidade e de que forma ela é lembrada atualmente. No primeiro dia, nós visitamos duas fazendas históricas importantes, a Fazenda Coqueiros e a Fazenda Boa Vista. Logo que chegamos, foi possível ver a grandiosidade do local e a relação direta com a produção de café, que foi a principal atividade econômica da época. A arquitetura das fazendas revela uma forte desigualdade social. Enquanto os proprietários viviam em grandes casarões com estruturas sofisticadas, os escravizados eram submetidos a condições muito mais simples e precárias. Esse contraste foi um dos aspectos que mais chamou a atenção durante a visita. As fazendas também apresentavam espaços específicos, destinados às pessoas escravizadas, como áreas de trabalho, circulação e moradia. Esses locais evidenciam as condições de vida impostas, marcadas por controle, limitação de liberdade e exploração constante. Bom dia, Luzinete, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, querido? A gente pode fazer algumas perguntas para você? Sim, pode. Vi alguns instrumentos de tortura que os donos das fazendas usavam para torturar os escravizados, né? Você pode explicar um pouco sobre eles, nomear eles e as funções? Então, lá, né, vocês viram a gargalheira, o marcador de corpo, né, que era o instrumento que era colocado para marcar o escravizado, qual a propriedade. Tinha lá também, que eu não sei a denominação total, umas bolas, né, um peso que era colocado principalmente no tornozelo para o escravizado fujão recuperado não ter facilidade em uma nova fuga. Tinha também aquele que é uma tortura que não marca o corpo, que é aquele que prende os punhos e os tornozelos ao mesmo tempo, né? Esse equipamento também fazia um grande sofrimento no escravizado. Então, a maioria daqueles equipamentos geravam sofrimento e eles tentavam fazer uns castigos que não marcassem o corpo, porque o escravizado era um produto. Se o corpo tivesse marcado, seria visto como um escravo rebelde e ninguém ia querer comprar um escravo rebelde, né, para ter problema. Entendi. Mesmo diante dessas condições, também foi possível identificar formas de resistência cultural. A religião, por exemplo, sofreu influências e adaptações, resultando em práticas que misturam diferentes tradições. Bom dia, Luiz Alfredo. Olá, bom dia. A gente vai fazer uma entrevista aqui rápida com você, por favor. Como que a chegada de imigrantes europeus no século XIX e XX influenciou a fé cristã na cidade de Bananal? Então, a colonização portuguesa, quando chega no Brasil, traz com eles a fé católica, né? Então essa fé ela é imposta sobre toda a sociedade, né? E em Bananal não foi diferente. Então, em Bananal, as igrejas católicas são um marco de referência da construção da cidade. A cidade nasce em torno de uma igreja. Sim. Porém, com o número de escravizados da cidade, né, a Irmandade dos Homens Pretos é uma célula dentro da Igreja Católica de união entre esse povo preto, né, porque eles tinham outras formas de crença, acreditavam em outras coisas, e a fé católica é imposta sobre eles, ou eles eram católicos ou não tinham outra opção. Então, no caso do povo preto, há o sincretismo religioso, ou seja, cria-se essa confusão, né, que a gente algumas pessoas dizer, de que um santo é um orixá. Então, a influência católica, né, no caso no Brasil, perde o sincretismo religioso por essa mistura entre as religiões afro e a religião católica vinda da Europa. Sim. Com isso surge o catolicismo negro. Então, o catolicismo negro, essas festas que a gente costuma dizer, a festa do divino, que é a folia do divino, folia de reis, congada, reisado, são festas católicas de origem africana, do povo africano. Então a influência nós cultuamos os santos, mas do nosso jeito. Então tem batuque, as próprias irmandades têm alguns ritos
são filhos de origem africana, que hoje a igreja não reconhece mais. Que existe um certo preconceito. Na Bahia, isso ainda permanece original, né? O povo preto tem liberdade dentro das igrejas. Aqui em Manaus já não mais. As pessoas veem como preconceito essa história. E a chegada dos imigrantes depois europeus, né, os libaneses que vieram para cá, já são católicos de berço. Então eles só juntaram com o que já tinha aqui. Porém, eles não tinham espaço na igreja matriz. Então aquela igreja que nós dizemos, a igreja do Rosário, era a igreja dos migrantes, tanto pretos como brancos. Sim. Então era um lugar onde quem não era barão, quem não era da elite de Bananal, era acolhido. Então eles vão para as periferias, que são as igrejas das Irmandades, a igreja matriz fica só com os barões, que eram os donos da cidade. Sim. Muito obrigada. De nada. Ao longo da visita, percebemos que as marcas da escravidão ainda estão presentes na cidade. Elas podem ser observadas na arquitetura, nos materiais utilizados e nas tradições culturais que permanecem ao longo do tempo. Quais são as marcas da escravidão que podem ser vistas hoje na cidade de Bananal? Toda a parte de arquitetura da cidade, na alvenaria, nas ferragens, no calçamento, né, de alguns trechos da cidade, são deixadas pela mão de obra escravizada. Tá bom, obrigada. Nada, querido. Muito obrigada. Além de estruturas físicas, a memória da escravidão também foi preservada por meio das histórias contadas pelos moradores da cidade. Bom dia, Leila. Tudo bem com você? Tudo bom. Que graça. Então, Leila, a gente está fazendo um trabalho, a gente pode fazer umas perguntas para você? Não. Tá ok. Primeiramente, você mora aqui há quanto tempo? Mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Porque eu não sou daqui, eu sou de Petrópolis. Por que você veio pra cá, Leila? Eu vim pra cá porque a Santa Casa funcionava aqui e quem cuidava da Santa Casa eram as freiras. E com essas freiras que eu fui educada. Eu fui pro colégio com 5 anos, interna, e saí de lá. Então eu tive crise de apendicite e as freiras que cuidavam da Santa Casa. Então eu vim para me operar aqui. Entendi. E conheci meu marido aqui. Entendi. E você conhece alguma história antiga daqui, relacionada às fazendas antigas, alguma Pois coisa? eu sei a que todo mundo conta, entendeu? Porque por eu não ter nascido aqui, muita coisa passa. Corre demais, fala demais, sorri demais, tá estudando demais, comprando demais. Mas eu sei que o dono aqui desse prédio, Luciano José de Almeida, tem até as iniciais dele nessa casa, tá vendo? Ele tinha muitas fazendas, entendeu? Consta que era um dos fazendeiros mais ricos do Brasil. E aquele prédio do lado era da filha dele. Entendeu? Entendi, Leila. Obrigado pela entrevista. Nada. Muito obrigada. Luciano José de Almeida foi um dos grandes produtores de café do século XIX, acumulando uma imensa fortuna no Vale do Paraíba, símbolo do poder e da riqueza dos barões do café no Brasil Imperial. Luciano foi listado em julho de 2024 como o 7º político mais rico do estado, segundo o levantamento do SAMP. As visitas às fazendas de Bananal permitiu compreender de forma mais concreta a realidade da escravidão no Brasil. Mais do que um tema histórico, trata-se de um processo que deixou marcas profundas na sociedade. Reconhecer essas marcas é essencial para refletirmos sobre o presente e construirmos um futuro mais consciente. Preto demais, preto demais. Ela me chega toda white no estilinho High Society, crente que vai me impressionar. Mas acontece que eu sou preto, príncipe do gueto, e é preciso um pouco mais se quer me balançar. Tem que ser correria e ter disposição pra curtir funk, charme, melody, rap e sambão.